Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Propósito em Movimento com Michele Leme. Aqui cada convidado é uma inspiração viva. Aqui é um lugar onde o propósito ganha voz, ganha corpo, ganha movimentação real. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que tem propósito de vida, um propósito lindo. Mas você vai conhecer ela depois dos nossos comerciais. Voltamos já! Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos ao Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui uma convidada mais que especial. Conheci a Cíntia faz pouco tempo, mas ela tem um propósito de vida linda. Como aqui no meu programa só vem pessoas que têm propósito, hoje não poderia ser diferente. Com vocês, Cíntia Januário. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Prazer Obrigada é meu. pelo convite e espero agregar a vocês, aos telespectadores, ao mundo com o meu propósito. Menina, você já agrega na vida de tantas mulheres, assim, o seu trabalho é maravilhoso. Eu fiquei impactada no meu evento de ver, não só no meu evento, né? Já conheci o seu trabalho um pouco antes, vendo a foto, só que eu não sabia que existia o outro lado do seu trabalho e do seu propósito. Fala pra gente um pouquinho, antes da gente entrar nessa parte de propósito, entrar nessa parte que você está desenvolvendo agora com maestria, vamos conhecer quem é a Cíntia Januário, quem é essa pessoa antes do seu propósito e depois do seu propósito. A Cíntia foi uma mulher que sempre buscou fazer diferença. E às vezes buscando diversos caminhos, querendo fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu iniciei a carreira em recursos humanos, lidando com pessoas. E a minha formação, pós-graduação, foi em gestão de pessoas. E ali eu me encontrei, gostava do que eu fazia. Mas eu sempre buscando algo mais. Sabe ainda quando faltavam uns passos para preencher? Sei. E aí floresceu a oportunidade em mim, e quando a gente que se dá a oportunidade, né? Então eu me dei a oportunidade de realmente fazer acontecer o meu propósito na vida. E hoje eu falo que a Cíntia é a Cíntia que encontrou o propósito na vida fazendo o que faz. Mas tem toda a trajetória de mudanças de chave, ressignificação, desbloqueios, experiências vividas empreendendo, que me fez trazer hoje aonde estou, com a experiência que eu estou, conhecimento e agregando ao negócio. Uau! Fala um pouquinho pra gente, no início, antes de entrar, né, que eu quero deixar vocês bem curiosos, tá? Por isso que eu tô fazendo todo esse mistério aqui para vocês entenderem a raiz, de onde que veio toda essa inspiração para ela fazer o que ela faz hoje. Você trabalha, pode falar um pouquinho do que você trabalha? Eu nem sei falar. Micropigmentação. E a outra caso, parte? eu sou, o trabalho é específico em dermopigmentação, que é a reconstrução de areola paramédica, dermopigmentação paramédica. Tá vendo que é difícil? Não é que eu não prestei atenção, não. Eu não sei explicar mesmo, porque assim, é tão lindo isso que ela faz e tão inovador. Por isso que eu pedi para ela explicar com as palavras dela, para ver se vocês entendem. Sim, porque assim, eu iniciei a trajetória na micropigmentação a fim de realmente levar esse propósito de transformação e autoestima. Só que eu comecei com a sobrancelha, com lábios, mas foi a partir dali que eu me vislumbrei e vi a oportunidade de transformar não só a parte facial, que traz esse autoestima, a gente sabe, mas esse outro lado, que poucas pessoas percebem, poucas pessoas olham, que hoje realmente
poucos profissionais fazem com maestria, né? Eu não conhecia nenhum ainda. Sim. Reconstrução, que é o desenho 3D, tem bastante no mercado, mas a prótese em si, poucas pessoas fazem. E aí eu desenvolvi isso para realmente fazer a diferença. E a gente fala que, eu sempre brinco assim, que o que eu faço é para realmente trazer um impacto, fazer a diferença, que é o que eu quero trazer para o mundo, de verdade. Faz total diferença, porque assim, você trabalha com mulheres que teve câncer e mulheres que tiveram problemas com o silicone, né? É assim, porque a cirurgia plástica, ela pode trazer algumas cicatrizes indesejadas. Dependendo do grau da cirurgia, Sim. uma cirurgia um pouco mais, que mexe um pouco mais com a mama, ela pode trazer aí uma sequela de necrose na areola. Então, a gente entra com um trabalho ali de reconstrução, dando o acabamento, né? Uma simetria para a areola, porque a mulher, quando a gente se olha no espelho e não vê aquilo de forma como a gente vê o mundo, né? Se vê uma falha, alguma coisa que pega o nosso emocional, uma coisa que não parece que não está na ordem, que é real, que deveria estar ali, uma cicatriz indesejada. E muitas vezes mulheres que mal se olham no espelho por conta disso, mulheres que mal conseguem ter relações com o esposo. Então é complicado. E aí esse trabalho, quando a gente fala que é um propósito maior, e esse propósito maior, ele não só transforma vidas, eu falo que ele impacta vidas e transforma milhares de vidas, porque ele vai ressignificar não só a mulher, mas o relacionamento dela com o cônjuge, o posicionamento dela com o filho. Então é um todo, é o meio em que ela vive que é transformado. Não, isso que você está falando faz total sentido, sabe, Cíntia? Porque eu conheço algumas pessoas que tiveram, tá? O câncer de mama, eu ainda não conheci ninguém que teve o problema com a cirurgia pós-plástica. Mas do câncer de mama eu conheço algumas pessoas, inclusive da minha família. A minha família tem um histórico de câncer de mama bem grande. Então, assim, eu não conheço uma, conheço várias. Isso que você está falando é muito verdade, tá? Eu tô aqui para testar isso. Agora você imagina, você mulher, ter ali a sua mama mutilada pelo câncer, e aí você consegue sim fazer um procedimento estético colocando silicone, mas ficar uma cicatriz no lugar da auréola. E você pensar em tudo isso e trazer a autoestima da mulher conseguir pôr um biquíni, da mulher conseguir ir numa praia, da mulher conseguir ter relações com o marido, da mulher conseguir se olhar no espelho e ver que ela tá inteira. Isso faz muita diferença. Vamos ver um pouquinho do seu trabalho aqui na tela? Sim, esse trabalho foi um trabalho de reconstrução de mama pós mastectomia. Ela fez aí colocou prótese, né? Então ela teve um trabalho, passou por várias cirurgias. E aí nós fizemos a reconstrução em 3D. Essa aí é em 3D, né? É 3D. É um desenho, né, feito na própria mama, onde representa ali o desenho da areola, né, com o mamilo. Aqui eu estou fazendo o molde para a prótese. Então, quando a pessoa tem uma mama íntegra, por exemplo, a gente tira o molde da própria mama e aí faz o outro mamilo, a outra areola com o mamilo idêntica na cor, no tamanho. Esse é um exemplo, né, da prótese. Exatamente. Fica muito realista. Ele traz todos os detalhes do mamilo da paciente. E quando a pessoa não tem, por exemplo, não tem as duas mamas, a gente tem vários modelos de areola onde que ela pode estar escolhendo. Porque a mulher se conhece, né? Ela sabe ali. Isso. E fala pra mim, o que é o material que é feito essa prótese? É um silicone personalizado para isso. Ela trouxe aqui pra gente, ó, os silicones, os modelos de auréola, para vocês darem uma olhadinha. Ele é silicone, então? É silicone. E ele tem uma durabilidade muito boa, porque a pessoa, ela vai colocar na pele. Sim. Para colocar na pele, ela usa uma cola dermatológica,
Deita mais Essa cola, ela dura em média de 5 a 10 dias. Então ela pode tomar banho, vai à praia, pôr biquíni. E quando ela quiser tirar, simplesmente ela pega um olhinho para fazer a remoção. Olha, E depois ela que ela tem... tira, pode falar. ela pode voltar a usar, porque ela tira o excesso de isso cola. que eu ia perguntar. Isso. E ela tira o excesso de cola e volta a usar. Esse material, ele tem uma durabilidade muito boa, que inclusive ele dura em média 1 ano. Com todo o cuidado, né, que a gente fala e recomenda, ele pode durar 1 ano. Então imagina, ela vai ter aí um produto com uma durabilidade boa para qualquer evento que ela precisar. Olha como fica a percepção. Cíntia, eu nunca tinha visto. Claro que aqui, gente, a gente tá falando de um mamilo, né, grande, mas você tem outros vários modelos, tipos, né? de mamilo, sim. Tem vários tons de mamilo, porque cada pessoa, né, Tem conforme um tom, tom de Nossa, pele. que bacana. Eu nunca tinha visto, para mim é uma novidade. Eu conheci no meu evento, quando a Cíntia foi palestrar. Tá Olha vendo? só. Tem um mamilo mais escuro, gente, Tem. menor. Tem de todos os tipos. E você mesmo que fabrica? Eu mesmo fabrico. É um trabalho artesanal. Sim. Eu sim, até me considero artesã, sim. porque assim é um trabalho muito manual, né? A gente tem um molde, mas é um trabalho que traz personalização para a paciente. Então ela já sai com aquela característica que ela considera ser a dela, né? Você tem ideia do que Da você faz? grandeza. Você tem ideia disso? Tenho ideia. Não é Caramba. me gabando, Eu, não é. Não, se gabe sim, porque você faz, você não tem... Eu acho que você tem noção, né? Eu vou te dizer que assim, ó, eu preciso que muitas mulheres tenham acesso a isso, porque é transformador. E a cada mulher que eu transformo, tanto na reconstrução, quanto com a prótese, né? Ela utilizando essa prótese, é uma transformação para mim. Então, não tem explicação, não tem preço que pague tudo isso. É a minha recompensa. Meu Deus, gente, vocês entenderam aqui um pouquinho, tá? A pontinha do iceberg do que a nossa Cíntia faz, a riqueza desse trabalho dela. Fique com a gente aqui, porque depois dos comerciais eu vou falar mais ainda sobre esse trabalho maravilhoso, de propósito mesmo, que a Cíntia faz. Voltamos já!
Estamos de volta aqui com Propósito em Movimento com Michelle Leme. E antes de voltar aqui com a Cíntia, eu gostaria de falar um pouco sobre os meus patrocinadores. A Mabel Lousada, maravilhosa da Mabel, que faz esse mega maravilhoso aqui, ó. Hoje a gente fez manutenção em 2 mechas aqui. Você passa a mão aqui no meu cabelo, nem sente que eu tô com esse aplique maravilhoso, esse mega maravilhoso, Mabel Lousado, @Mabel Lousado. E lógico, essas joias maravilhosas aqui, banhada a ouro. Aqui, ó, a pulseira hoje, tô usando a pulseira, os brincos e o colar da Verônica, da Butterfly Mag Story. Butterfly Mag Store Verônica. No comentário eu sempre deixo o telefone da Verônica e você que se interessar aqui pelas semijoias, só trabalho com produtos de qualidade. E se você ficar interessado, eu sempre deixo o telefone dela aqui nos comentários, tá? Agora eu vou voltar aqui para o propósito com a Cíntia para falar um pouquinho mais, extrair um pouquinho mais desse propósito lindo de vida que você faz aí na vida das mulheres. Cíntia, fala para mim como que uma pessoa que se interessou, que está assistindo aqui o nosso programa, que se interessou pelo seu trabalho, ela pode ter acesso a isso. Como que ela recebe isso? Como que você desenvolve isso para a pessoa? Sim, a gente pode fazer a personalização através de uma foto da areola que ela tiver íntegra, ou caso ela não tenha a areola, no caso da prótese, né? Caso ela não tenha nenhuma, fez a cirurgia bilateral, a gente customiza através de um molde que a gente já tem. Então ela pode dizer, a gente conversa, faz uma anamnese antes, vê a expectativa dessa pessoa, entende como que era, ela pode descrever como que era e a gente tentar ir o máximo, mais próximo da realidade que ela tinha, né? Por exemplo, e aí personalizar algo muito sutil, delicado, com todas as características de uma areola real. E como que ela tem acesso a isso? Sim, ela pode mandar no meu Instagram, cinciajanuario.oficial, pode mandar para o meu direct, que está interessada na prótese, e aí a gente entra em contato porque ela vai preencher uma ficha, essa ficha porque assim, tem 2 projetos, né? Um que a gente atende grande parte das pessoas, quem tem interesse no geral, e outras pessoas que também com interesse, mas que fizeram todo o tratamento pelo SUS. E aí a gente tem esse filtro, né? Porque aí a gente, como o propósito também atende as pessoas que passaram pelo SUS, a gente consegue aí reduzir o custo para que essas pessoas também consigam ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de produto. Então a gente faz um filtro, uma anamnese, ela preenche um formulário, a gente pede uma documentação caso ela passou pelo SUS para que comprove toda essa trajetória aí, e ela tenha direito aí a esse projeto, que é um projeto de inclusão, a gente diz, né? Mas para que ela consiga ter acesso a esse grande propósito que é trazer a realidade, o realismo, de volume, para quando ela colocar um biquíni, uma roupa, que ela queira que fique à mostra, assim, não à mostra, porque a gente às vezes coloca até sutiã para não mostrar, né? Mas é uma coisa que quem não tem quer mostrar e sente falta. Sente falta. Então é difícil. E aí a pessoa pode me procurar direto pelo direct, e lá a gente vai estar direcionando o melhor caminho para que ela consiga. Não necessariamente precisa ser presencial, mas se ela quiser presencial também, eu atendo em Guarulhos, na rua Siqueira Campos 264, e em São Paulo eu vou deixar o endereço no Instagram, porque a gente está mudando agora, mas fica próximo de metrô, muito fácil acesso para quem vem de diversas regiões, inclusive tem gente que vem pela manhã, viaja o dia inteiro, chega de manhã e aí passa a tarde comigo, a gente faz todo a reconstrução, já faz o molde e depois ela recebe em casa o material. E como que ela recebe? Mostra aí, gente. Essa Cíntia não existe. A pessoa vai passar a tarde com ela, mas eu vou dizer um negócio pra você. Que difícil, viu? Que difícil. Vocês não vão lá só atrás da prótese, não. Vocês vão lá pra ter uma tarde maravilhosa, porque a energia dessa mulher aqui é esplêndida. E outra, ela tem todo um carinho de embalar,
para poder você receber com todo carinho, para você sentir o amor dela em cima dessa prótese. Não é só fazer por fazer. Sim. Pode mostrar pra gente, Cíntia. Tá, a pessoa vai receber assim. Ela normalmente recebe 2 areolas, mesmo que ela precise somente de uma. Então, ela vai abrir, vai Sempre ter, vem o par, né? sempre vem o par. E aqui já vem a cola. Essa cola tem as instruções de como usa, é uma cola dermatológica, à prova de água, mas ela pode molhar e ela dura em média assim, de 5 a 10 dias, como eu falei. E caso, por exemplo, acabou a cola, como é que eu Uhum. faço? Eu dou o acesso direto do fornecedor, ou ela pode comprar comigo, porque eu compro em quantidade grande, e Uhum. aí eu Disponibiliza pra ela. disponibilizo em valor menor, né? Porque eu consigo comprar a granel, então eu consigo reduzir o custo, mas ela fica aberta se quiser comprar direto do fornecedor também. Então ela recebe dessa forma, com todas as instruções de como que usa, como que coloca a cola, como que tira, como que mantém o produto para que ele tenha a integridade dele e qualidade manter. Meu Deus, gente, vocês estão entendendo aqui que isso realmente é um propósito? Porque assim, a Cíntia começou, a gente vai entrar um pouco agora lá no seu início, para a gente honrar o início dela, claro, mas ela começou ali com micropigmentação labial e de sobrancelha, o que não difere de propósito também, porque eu vou dizer para você, eu tenho micro aqui na sobrancelha e quando eu fiz, gente, eu fiquei me achando, eu me senti outra mulher, eu fiquei feliz e fico até hoje, porque eu gosto, Sim. sabe? No lábio também eu acho muito bonito, Uhum. eu gosto mais sutil, Sutil. mas tem quem goste mais forte, aí é uma questão de gosto mesmo. Uhum. E realmente entra naquilo, né? A mulher se olhar no espelho e ficar feliz com o que Sim. ela tá sentindo ali ao ver o seu trabalho. Fala pra mim um pouquinho, eu não sei se vocês têm a foto, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês curiosos um pouquinho para entender agora o começo da Cíntia e ver um pouco do trabalho dela além das mamas, claro, mas depois dos nossos comerciais. Fica aí ligadinho que voltamos já. Estamos de volta aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. Pessoal, ajuda a nossa TV a crescer aí com a sua audiência. Faça o comentário que eu sempre respondo, tá? Só que antes de eu falar aqui, lá do comecinho da Cíntia, né, de honrar esse início dela, vamos mostrar aqui na tela um antes e um depois
da mama com Mastectomia. mastectomia. Essa mama, ela passou por algumas cirurgias, né, pós-câncer de mama, e aí eu fiz a reconstrução. No caso, ela tem um enxerto ali, que eles tentaram reproduzir um mamilo, né, e aí foi em cima desse desenho do enxerto que eu fiz a reconstrução em 3D. Menina, seu trabalho é sensacional. Mas aqui não é volume, ali é um desenho onde que não tem volume algum. Mas dá a impressão, né? Dá Quando a a pessoa impressão se que olha tem. assim, É ela o tem a 3D, impressão né? de que realmente tem. Exato. Meu Deus. Você pode colocar pra gente ali a foto da sobrancelha e do lábios, de quando ela começou? Aqui, gente, olha, pra Sim. vocês verem o antes e o depois. Olha isso. Aqui, Ativou o olhar dela, hein? exato. E aí a gente segue, faz uma anamnese, entende as expectativas da cliente Uau, e também ficou fala lindo. para ela a realidade que a gente consegue chegar. No caso, eu faço os fios mais espaçados para que ele não tenha expansão, Ficou né, bem e se realista torne um mesmo. borrão, por exemplo. E ela já tinha bastante pelo, então a gente acaba agregando e tentando harmonizar, né, conforme o rosto da E pessoa. conseguiu, viu? Aí essa boca, mulher, que coisa Essa linda, hein? boca, inclusive, esses lábios, você percebe que o de cima, ele é um pouco escurecido. Isso, é. Então, antes de entrar com qualquer cor, eu fiz a neutralização. Então, a gente tem que fazer a neutralização nos pontos escuros e depois entrar com cor. Engraçado que, assim, até hoje, todas as minhas clientes são fiéis. E minhas clientes recomendam por conta desse trabalho sutil. Quando você falou que gosta de sutileza, Mi, hoje a maior procura é essa. As pessoas querem naturalidade, as pessoas Isso. querem sutileza. Então, poucas pessoas ainda querem aquele batom forte ou aquela sobrancelha shadow escura. Eles querem realmente que pareça que é real. Então, Isso, é o que eu mais gosto de fazer natural, e é o que né? mais Realista. procuram, realista. Então, você já deixa um espacinho na sua agenda, porque eu vou lá fazer os lábios, O tá? lábio. Na parte natural, porque eu acho assim que eu preciso. E outra, é para dar um ar assim mais saudável. Saudável, o efeito saúde que a gente diz. Isso, o efeito saúde. Eu falo que é o híbrido, né? Porque não é nem escuro e nem claro. Você não vai ficar com a boca pálida, ou se tem uma região ali das comissuras mais escurecidas, a gente já deixa ela neutralizada num tom só, e aí fica a boca à vontade de beijar, como alguns dizem, né? Hoje é dia dos namorados, a gente tá gravando aqui, né? Dia dos namorados. Fica a dica aí pra você, entendeu? O maridão já não tá beijando mais, então a Cíntia tá aqui já restaurando casamento, já. É isso mesmo. Não restaura só mama, não faz só avó, restaura casamento. Sim. Olha, eu vou te dizer que todo protocolo tem essa potência de restaurar casamento. Sim. Não só sobrancelha, não só lábios, mas principalmente a areola. Sim. Porque a mulher com uma mama que passou aí por todo esse trauma do câncer, que superou toda essa fase, ela também tem a dificuldade de aceitação. Sim. Muitas vezes ela se nega como mulher, inclusive na frente do espelho. Tem uma paciente minha que falou assim, que quando ela se olhou, todas choram e eu choro junto, né? E ela falou assim, que eu não devolvi só a autoestima, que eu devolvi a dignidade dela. Nossa, até arrepia isso, gente. E aí, assim, eu falo, cada entrega é uma transformação. E eu amadureço, sabe, eu falo, é isso que eu quero pra minha vida, pra sempre. Eu quero causar essa transformação, porque essa transformação causa em mim esse amadurecimento, esse querer mais de entrega para uma profissão que realmente faz sentido, sabe? Nossa, você falando isso, eu vou sentindo, sabe, muita verdade aí, em cada fala sua. Isso faz muita diferença. Quando você se entrega ao seu propósito, deixa de ser só o empreendedor, né? E passa sim a viver do propósito. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo empreendedorismo. Eu sou apaixonada mesmo. E mais ainda pelos empreendedores.
porque é muito difícil, não digo difícil mais, essa palavra tá... Desafiador. Tirei do meu vocabulário. É desafiador. É. Para nós, eu também sou empreendedora, é desafiador. E quando você consegue casar o empreendedorismo com o seu propósito, dá nisso. Flui. Dá nisso aqui, ó. Nisso que eu tô vendo aqui, ó. É. Brilho no olho, verdade, emoção. Eu vejo tudo isso em você. Então, parabéns mesmo, Cíntia, pelo seu trabalho. Ele realmente, ele traz, sim, não só a dignidade, não, tá? Ele traz a vida de volta. Porque quantas pessoas, eu vi esses dias um post, tava escrito assim, viveu até 80 e morreu aos 30. Porque esse resto de vida aí dos 30 ao 80, ele deixou de viver, viveu um morto-vivo. E às vezes as pessoas passam por tantas dificuldades na vida, tantos desafios, tantas perdas, mutilações, doenças, que elas acabam deixando de viver. Com certeza. E começam a sobreviver. E aí pessoas como você, que traz isso para mulheres, é tão gratificante, é tão bonito de ver. Sim. E aí me faz apaixonar ainda mais pelo empreendedorismo. Parabéns, viu? Mas vamos lá, eu quero falar mais de propósito, tá? Sim. Eu tô vendo aqui, deixa eu pegar aqui o livro. Ok. O livro, gente, ela é de uma comunidade desbravadoras, que tem a querida Aline como administradora, uma querida, ó, beijo Aline, seu trabalho é sensacional. Muitas meninas do Desbrava já vieram aqui, semana passada a gente teve a Malu, a Maluzinha, que tá o Desbrava Teens, e ela escreveu um livro aqui, Mulheres Desbravadoras, com autoria, né? Sim. Aline Sintra, aqui a capa do livro, ó, e aqui tem a história dela, aqui é a Aline, ó, essa aqui é a Aline, ó, gente, pra vocês verem. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Ai, deu pra ver um pouquinho, né? Aline. E aqui, ó, na página 40, a história da Cíntia, ó. Ó, que lindo. Eu posso ler um trechinho, Cíntia? Pode. Vou ler aqui, ó. Sou Cíntia Januário, biomédica, esteta e micropigmentadora com uma trajetória inspiradora de superação. Minha vida foi guiada por desafios que moldam minha determinação e empatia. Eu percebi que você é bem empática mesmo, viu? Dedico-me a devolver autoestima aos meus clientes. Aqui você pode colocar autoestima, dignidade, vida. E meu estúdio representa o compromisso em transformar vidas com técnica e amor. Gente, eu só vi verdades aqui, tá? Tem aqui a história delas, o agradecimento. Eu não vou ler, porque daí quem quiser saber mais vai ter que comprar o livro, né, Cintia? Aqui vai até a página 46. Essa frase é sua? É. Só para vocês não ficarem chateados, tá? Eu vou ler aqui a frase. Foi nesse período que descobri que o fundo do poço pode sim se tornar o alicerce para uma nova construção. E essa reconstrução começa de dentro para fora. Fala um pouco dessa frase para mim. É mais ou menos o que você falou, né? As pessoas às vezes estão vivas, mas não vivem a vida. E elas se permitem morrer. E aí entra essa reconstrução. Mas não adianta eu chegar e fazer uma micro externa. E a gente não está falando disso. A gente está falando da transformação que ela traz, esse trabalho com um propósito, que ele vem de dentro para fora. E quando eu faço, quando eu começo, cada desenho, cada pincelada ali, que é com dermógrafo, né, que a gente faz no pincel, mas cada traço, eu já sinto a transformação, uma dor perdida, uma dor deixada para trás. E ela já levanta outra. Mulher já, de a Deus. transformação começa ali. E pode falar, pode falar. E muito antes, inclusive, que eu até brinco, que chegou uma paciente lá, que não querendo se aceitar, e ela disse, eu preciso fazer a reconstrução porque eu não me aceito mais, eu não me vejo como mulher. E aí, aquele dia, Poxa até vida. numa palestra que eu dei lá no seu evento, eu comentei sobre isso, eu falei o seguinte, naquele dia eu entreguei a melhor técnica, que não foi nada além de dermógrafo ou de pigmento,
foi eu sentar na anamnese e escutar com respeito toda a história que ela tinha para contar. E ali, só o fato dela desabafar, dela contar, a gente já cria uma conexão e de respeito mútuo, sabe? E quando ela senta na minha maca, por exemplo, a construção parece que já começa, por conta que eu sei a história, eu sei da dor. Então não é simplesmente fazer um desenho aleatório, né? É um desenho específico para uma pessoa que passou por determinado desafio. Você coloca toda a sua energia ali, Toda a né? minha energia, exato. Então, isso é muito importante, porque você faz um trabalho também ali de terapeuta, né? Também. E assim, é uma troca, viu? Porque toda experiência, eu falo, eu nunca vou conseguir sentir a dor de uma pessoa que passou pelo câncer. Mas eu tenho, inclusive, uma questão que eu passei, e eu sei como é que é você não querer se olhar no espelho por conta de uma cicatriz na areola, eu passei por isso, de ter vergonha do meu marido, depois de uma cirurgia plástica, que pode acontecer, de necrosar a parte da areola, você ficar com uma cicatriz mais estendida, disforme, e aí também entro com a reconstrução. E eu passei por isso, mas eu não tenho certeza que não chega aos pés de quem sente a dor do câncer. E aí a gente se coloca no lugar, a gente tenta, né, se colocar no lugar. E essa empatia que traz essa conexão, e quando eu vou fazer o trabalho, é com outra energia, como você falou, já entra com aquela energia. Nossa, eu fico impactada aqui com a história, porque é bem assim, de sentir, de empatia mesmo, sabe? Sim. E isso é muito difícil sentir nos dias de hoje. Uhum. As pessoas normalmente fazem pelo dinheiro, sabe? E o dinheiro, ele é uma consequência. Ele é uma moeda de troca. Sim. E quando a pessoa deixa de enxergar ele para poder enxergar o propósito e sentir, falar com essas palavras tão verdadeiras aí que você está falando, que dá para perceber o profissional do profissional, entendeu? Você consegue ali diferenciar e saber a escolha. De repente você está na dúvida ali e sentir isso daí, você transmitir isso daí é muito importante. Sim. Pessoal, eu vou dar continuidade aqui, tá? Com a Cíntia, a gente vai falar mais um pouquinho, mas aguarde só um pouquinho que depois dos comerciais a gente volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta aqui no Propósito em Movimento com Michelle Leme pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Cíntia, eu sei que você trabalha por propósito, já deu para sentir a sua empatia com seus pacientes, já deu para sentir que isso é o que você quer ir para a sua vida. Sim. Mas você também não dá para ficar caminhando sozinha, né? Você precisa de pessoas, de braços, para atingir mais mulheres, porque a Cíntia é uma só, gente. Ela não consegue chegar em mais mulheres andando ali só ela, caminhando só ela. Você precisa de braços, você precisa de parceiro. Fala um pouco pra gente aí que tipo de parceria que você está aceitando para poder ajudar a Cíntia a chegar em mais mulheres. Sim, esse propósito é um propósito assim que vai longe, porque quantas mulheres precisam ser alcançadas e precisam dessa nova chance de viver de uma forma mais íntegra, né? E hoje a gente estava falando aqui agora de custos, né? Que não é fácil empreender e algumas pessoas me perguntam, você trabalha por propósito e o que você ganha com isso? E associando o propósito a trabalhos voluntários, que eu não deixo de fazer. Eu faço trabalhos voluntários, mas não dá só para viver de trabalhos voluntários. Sim. A gente empreende, a gente precisa também ter um retorno para investir, reinvestir e ver o negócio crescer, frutificar, florecer.
E aí eu busco parcerias que me apoiem, porque eu faço inclusive atendimento SUS. E imagina, se eu pudesse atender todas de graça, eu atenderia, mas tem um custo para isso. Então, essas parcerias, essas pessoas que entram, Investidores, né? investidores, para custear realmente esse trabalho para essas pessoas do SUS, por exemplo. Porque, como eu falei, a gente faz um filtro e tem que ser digno, né, de estar ali usufruindo desse projeto como um projeto voluntário que a gente faz, entregando para pessoas que realmente precisam, né? Fora isso, a gente faz um trabalho com um custo também, que aí a pessoa pode vir, pagar pela prótese, pagar pela reconstrução. Então, tem alguns projetos que envolvem custos. E aí a gente entra com essa pedido, né, de parcerias, pessoas que, se realmente tocar o coração e quiser investir, ter o nome delas ali como investidoras parceiras de um propósito muito grande, que leva realmente aí para essas mulheres que precisam. Então, estou aberta a pessoas que realmente tiveram aí o coração tocado. Então, investidores, presta atenção nesse recado aí que a Cíntia acabou de dar. Se você está procurando algum projeto para investir, eu tenho certeza que esse projeto da Cíntia é um excelente investimento. Não só por propósito, mas para retorno também de marca, porque imagina, isso aqui no Brasil ainda é novidade, não é algo assim comum, é algo inovador, digamos Sim. assim. Eu, por exemplo, não conhecia, eu conhecia sim a micropigmentação 3D, mas a parte da prótese eu não conhecia, conheci lá no meu evento. Então, se você está interessado aí em investir, eu vou deixar o telefone da Cíntia aqui. Tem como colocar o telefone dela aqui pra gente? Eu vou deixar o telefone dela aqui. Vocês entrem em contato com ela. É o WhatsApp, Cíntia? WhatsApp. É o WhatsApp qual que é? Pode falar, daí ele digita Tá, ali. 11 98758 4124. Pode repetir? 11 98758 4124. Tá, a gente vai deixar aqui na tela para vocês o telefone. Vocês entrem em contato ou ali pelo direct do Instagram também. Sim. Cíntia. CínthiaJanuário.oficial. CínthiaJanuário.oficial. Aqui, ó, tá na tela o arroba dela. Aqui, tá na tela o arroba dela. Podem ir lá no direct dela, ela responde todo mundo, eu sei, porque eu já falei com ela pelo direct, tá? E aí, se você se interessou ali em fazer crescer esse projeto, que está começando agora aqui no Brasil, a ganhar visibilidade, então quem começar agora vai crescer junto, fiquem à vontade para isso, tá? Eu queria falar também, dando a oportunidade aqui para algumas pessoas que hoje querem fazer uma transição de carreira e ver esse propósito como uma opção de uma profissão. Eu também ministro cursos. Perfeito. Então, eu ministro cursos tanto de sobrancelha, lábios, reconstrução de areola e a prótese. Então, lá no meu estúdio a gente reúne, ou faz VIP, ou faz em grupo, mas é um propósito que se tocou também a pessoa que não sabe para onde ir, que profissão, que rumo tomar, e tocou seu coração, esse é um propósito que vai te levar longe. E eu falo, quem entra comigo, se vier, vem com brilho nos olhos. Não vem querendo aqui só para aprender, não, só para anotar. Vem para fazer acontecer. E aí a gente vai em congressos, a gente vai em eventos. Eu trago todas as minhas alunas para esse movimento, porque precisa mostrar, a gente precisa mostrar e agregar. E quando você falou, a Cíntia é uma só, mas o fato de eu ensinar, eu estou criando pessoas, eu estou criando, compartilhando um conhecimento transbordando. rico. Você está transbordando. Transbordando. E muitas vezes, se eu não tiver condições de atender, eu vou estar disponibilizando para as minhas alunas que trabalham comigo. Então, a gente tem uma demanda para crescer, para atender a nível aí muito grande. Mundial, eu diria assim. Vamos falar para o universo mundial. Mundial, exatamente. Então, você que quer fazer o curso com a Cíntia, sentiu aí um brilho diferente, né?
sentiu que também pode ser o seu propósito de vida, não conhecia sobre as próteses, quiser fazer o curso sobre as próteses, sobre a micro também, né, que você ministra curso sobre isso, Sim. fiquem à vontade, eu tô aqui, assina embaixo, o trabalho dela realmente é um trabalho de transformar vidas. Então, no mesmo telefone, no mesmo Instagram, você chama para poder fazer, o telefone dela tá aqui. Ah, tá por aqui. Tá embaixo. Aqui. Não, aqui. Isso, aqui. Chamem ela no WhatsApp, no direct do Instagram, o mesmo Instagram, tá? cintiajanuario.oficial e entra pro curso dela, porque eu assino embaixo, eu acompanhei a palestra dela e assim, é uma coisa, um transformar de vidas. Eu espero aqui que vocês tenham gostado. Você gostou, Cíntia? Eu amei. Daqui, e assim, ó, me tocou aqui. Eu acho que a gente pode levar. Escutem. A gente pode levar esse propósito muito mais longe. E eu quero agregar, não só na vida de quem precisa ou passou pelo câncer ou uma cirurgia plástica que ficou alguma sequela, mas para mulheres que também querem transformar vidas. Eu vou fazer uma coisa. Ai, gente, pode fazer. A pessoa que entrar lá no meu Instagram e colocar D3 mais TV, em qualquer postagem, uma das últimas pode ser, eu vou dar 25% de desconto em qualquer um dos cursos meus. Aí, gente, ó. Para agregar. Coloquem lá D3 mais TV, a TV de toda a sua família, eu já aumentei a frase, mas só colocar lá D3 mais TV e ela vai dar 25% de desconto, tá? Para vocês. Ó, se eu fosse você, já ia correndo lá. Cíntia, prazerzaço ter você aqui com a gente, viu? Prazer Espero é meu. te trazer mais vezes aqui. E da próxima vez quero que você venha com alunas, Sim. com pessoas que você já transformou vida e dizer que aqui foi uma aula para mim, tá? De amor à vida, de empatia, de brilho nos olhos e dizer que realmente você tem um propósito lindo, viu? Muito obrigada aqui pela presença. Obrigada. Obrigada a vocês que acompanhou aqui essa entrevista. Se você se interessou aí, acompanhe a Cíntia nas redes sociais, me acompanhe, @Michele Leme, com 2 LZ, e eu sou líder em ação, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa.